Segundo reinado, parte 2, economia cafeeira e industrialização. Uma das coisas que a gente sempre estuda quando estamos pensando na questão da história é as atividades econômicas que determinadas sociedades construíram ao longo do tempo e como essas atividades elas tanto se alteraram quanto, por exemplo, constituíram outras formas de urbanização, outras formas de organização política, outras formas de organização do próprio território, né? Então, falar da economia cafeeira e falar da industrialização é justamente falar sobre a mudança dos eixos econômicos do Brasil, né? A gente tem que lembrar que, inicialmente, a primeira atividade é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai instalar a capital do Brasil na Bahia, né? Depois nós temos a mineração leva a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, e quando a gente vai para o ciclo do café, há a manutenção da capital no Rio de Janeiro, mas há também a mudança do lugar de onde os recursos provêm, né? Basicamente, o Sudeste vai se tornar a zona que mais produz riqueza para o Brasil, né? Inclusive criando uma metáfora que era a metáfora do trem, né? A ideia de que o Sudeste, né, São Paulo e Rio ali, eram a locomotiva do Brasil, ou seja, a parte da frente do trem, né, que puxa todos os vagões. Os vagões seriam as outras províncias que eram menos produtivas, né? Essa era uma crítica, inclusive, que esses grupos lançavam em relação aos grupos de poder locais, né, de outras regiões. Então, quando nós falamos do Segundo Reinado e da industrialização, né, nós estamos falando aí também da economia do café, né? A economia do café, basicamente, ela nasce de uma decadência da economia do açúcar e da decadência da economia do ouro. Ela vai ser constituída, né, a partir desse grão que é o café, né? O café é um grão de origem africana, mas a forma de consumo dele basicamente vai ser dada pelos árabes, né? São os árabes que primeiro transformam esse grão de café em uma bebida que pode ser tomável e aí que a gente mantém até hoje. Então, essa indústria do café, essa produção do café, né, ela se instalou principalmente no interior de São Paulo, né? Ela interiorizou, inclusive, a própria forma de organização, né, econômica, né? Porque com o café, né, produzindo riqueza e nitidamente no interior do estado de São Paulo, era preciso criar formas de fazer esse café sair o mais rápido possível do interior e chegar até os portos para que ele pudesse ser exportado para o resto do mundo, né? Inicialmente esse é um trabalho que vai utilizar principalmente da mão de obra escrava, mas a partir da decadência dos escravos no século XIX, né, houve a necessidade, principalmente porque o tráfico de escravos vai acabando, né? No final do século XVIII você já tem a Inglaterra, né, publicando o Bill Aberdeen, que era aquela lei que impedia o tráfico de escravos no Atlântico, né? E a partir do século XIX você já começa a ter, na primeira metade você já tem uma decadência aí da mão de obra escrava, né? Isso fez com que, inclusive, passasse a se utilizar a mão de obra de imigrantes, né? Imigrantes principalmente italianos que vinham para o Brasil, mas que a gente vai falar disso em outro momento, né? A ideia é que a gente consiga perceber que houve uma mudança dentro dessas produções de café e essa mudança é constituída a partir dessa proibição, né, do tráfico de escravos e da paulatina libertação dos escravos no Brasil, né? Paulatina significa dizer que passo a passo, né? É uma ideia de que foi sendo a libertação dos escravos não se dá de uma única vez, mas ela vai sendo dada a partir de passos pequenos, né? Ao ponto de que chega a hora que há de fato a libertação dos escravos
a partir do documento feito pela Princesa Isabel. Então, é o café que vai colocar o Sudeste como principal centro econômico no século XIX. E como consequência disso, você vai ter as transformações sociais, né? Vai haver o surgimento do que chamamos de barões do café. Eram fazendeiros que enriqueceram a partir do café e que vão usar o seu poder, né? Seu poder econômico e político para garantir que haja uma melhoria, né? da forma de transporte, da produção, da própria questão das mudanças urbanas que pudessem, de certa maneira, incorporar elementos que pertenciam ao mundo europeu. Lembrando que poucos anos depois você teria a Belle Époque no Brasil, né, que é um momento em que você tem toda a adoção de um modo de vida europeu para esses grupos mais favorecidos. Vai ser um momento que vai se investir em iluminação pública, transporte público e principalmente nas ferrovias, né? Por que as ferrovias? Porque as ferrovias eram responsáveis por interligar o interior paulista aos portos, né, para que o café pudesse ganhar o mercado internacional. E aí você tem um mapa que basicamente mostra no século XIX as várias as ramificações que as ferrovias desenvolveram, né, durante esse momento. Ferrovias que foram, muitas delas, financiadas com capital público, né, mas também houve a iniciativa de capitais privados, principalmente internacionais. Então você tem empresas inglesas que estão administrando, que estão produzindo ferrovias para interligar o interior paulista aos portos para que pudesse se escoar a produção, né? Principalmente aí ao porto de Santos, né? Mas qual era a grande ideia? Era fazer justamente esse café sair das fazendas de café e chegar até o porto. No que diz respeito à industrialização, né, esse momento fica conhecido principalmente por essa figura que é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá era um particular que vai se utilizar dos recursos que tinha, principalmente para financiar uma produção nacional. No caso em questão, basicamente ele produzia produtos que faziam parte do cotidiano da vida das pessoas mais abastadas, né? Então a gente está falando de louças, a gente está falando de tecidos. Ele basicamente vai financiar, né, essas indústrias que são indústrias do dia a dia, de coisas do dia a dia, né? A industrialização no Brasil ela é resultado do fim do tráfico de escravos, principalmente porque as pessoas que investiam no tráfico de escravos elas não podem mais fazer isso porque era proibido por causa do Bill Aberdeen. Já falei dele aqui no começo da aula. Então, o que é que se fazia? O dinheiro que se investiria na compra de escravos agora passava a financiar a indústria nacional. A segunda coisa que se tinha é que a industrialização ela foi resultado do enriquecimento proporcionado pelo café. Ou seja, havia todo um recurso, né, que essas pessoas possuíam e que estavam guardados, né, e que a indústria apareceu assim como sendo uma possibilidade de multiplicar, de mobilizar recursos que estavam guardados, né. Para além disso, você tem algumas dimensões que são políticas, né. Você teve a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco ela basicamente taxava os produtos importados em 30%, né? Isso fazia com que os produtos de origem nacional fossem mais baratos e tivessem uma concorrência melhor no mercado nacional. Essa tarifa ela não dura por muito tempo. Os ingleses começaram uma pressão por causa dela, justamente porque a Inglaterra sempre foi o grande parceiro comercial do Brasil. Lembrando que ela tinha uma série de tratados comerciais com o Brasil, né? A partir do momento em que esses tratados eles foram vencendo e não foram sendo reassinados, então passava-se a favorecer um mercado nacional. E a Inglaterra vai continuar pressionando o governo brasileiro para que o governo brasileiro construísse uma forma melhor, né, para que os produtos deles pudessem ser vendidos no Brasil. Então, instituiu-se uma lei chamada Lei Silva Ferraz. Essa lei basicamente reduziu
os impostos para os produtos importados, o que acabou favorecendo aí ao mercado internacional e desfavorecendo o mercado nacional, o que fez com que as indústrias no Brasil basicamente falissem, né? O Brasil só volta novamente a ter um novo surto de industrialização em 1930, com o governo Vargas, mas a grande questão é que há todo um investimento de industrialização também para a própria produção do ambiente urbano, né? Então é importante a gente pensar essa relação entre urbanização e industrialização, né? O Brasil era de fato um país hegemonicamente rural, isso só vai mudar depois de 1930 com esse novo processo de industrialização que viria com o governo Vargas.